Então vou chamar o Alexandre David, que vem da Voice Interaction, que vem aqui agora falar um bocadinho de dados, dos dados que recolhemos dos clientes e de que forma é que podemos tirar proveito dessa informação. Vamos tentar. Obrigado, Ana. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Alexandre David, eu sou o Business Developer da Voice Interaction para a região de EMEA. Portanto, eu tenho a oportunidade de vir-vos hoje falar e partilhar um bocadinho a informação acerca da tecnologia, especificamente sobre os dados dos clientes e os seus insights. Quero também agradecer à organização Abilways por esta oportunidade de partilha de informação, mas também a aprendizagem que nós levamos connosco nestes 2 dias de evento, extremamente importante, e ao longo dos anos tem-se verificado isso mesmo. E, portanto, o desafio é este mesmo. Será que os dados e os insights dos clientes são importantes? Eu arriscava que a maioria das pessoas aqui presentes é unânime a dar essa mesma opinião, que sim, claramente, extremamente importante, são extremamente valiosos. Estamos a fazer a análise desses dados e dos insights dos clientes? E como é que estamos a fazer? Ela é feita? Porque a realidade é que é um processo que não é fácil de fazer. Okay? Consome recursos humanos, custos, tempo. É uma verdade. O desafio aqui é mostrar que a automação e que existem sistemas e que a tecnologia consegue ajudar a este nível. Portanto, muito rapidamente, eu vou-vos dar um overview de quem é a Voice Interaction, para quem ainda não conhece a Voice Interaction, falar-vos um pouco sobre a análise omnicanal, o controle de qualidade, que não sendo um add-on para este ano 2022, portanto, nós demos um grande boost nesta parte de métricas e também de análise dentro de um contact center, a voz do cliente, que é talvez a coisa mais importante que nós devemos ouvir, e falar-vos um bocadinho de um caso real com o nosso parceiro Axians e mostrar-vos como é que as coisas estão a correr e como é que elas vão se desenrolando. A Voice Interaction. Para quem não nos conhece, portanto, a Voice Interaction continua com o seu percurso ascendente, graças a Deus. Portanto, estamos presentes e trabalhamos no mercado global. Atualmente temos os nossos headquarters em Lisboa, temos escritórios também em São Paulo, em Nova Iorque e mais recentemente em Singapura. Portanto, desta forma tentamos abranger todo o mercado e tivemos um começo, a nossa pegada começou na área do broadcast, onde nós ainda continuamos e vamos continuar certamente por muito mais tempo e que somos realmente expertos nessa área. Mas, como eu costumo dizer, eu tendo um áudio, eu com a minha tecnologia proprietária, eu consigo gerar metadata sobre esses conteúdos que estão a ser falados no áudio. Com isto nós quase conseguimos mover o mundo. E a verdade é essa, portanto, faz sentido eu sair um bocadinho desta área em que nós somos expertises, portanto, saímos da área do broadcast e abrangemos também outras áreas como a dos contact centers, administração pública, healthcare, finanças, seguradoras, por aí fora. Portanto, a tecnologia é proprietária, okay, patenteada, nós temos o nosso próprio reconhecedor, motor de reconhecimento de fala automático e com isso permite-nos poder ser uma empresa tecnológica, logicamente que sim, mas ao mesmo tempo uma empresa de produto. E isto tem uma grande vantagem que mais à frente também vou-vos explicar. Portanto, como está aqui, somos inovadores, não integradores. Também fazemos integrações, logicamente que sim, faz todo o sentido. Mas aqui há sempre que realçar, e enquanto isto acontecer, portanto, não vão cansar de realçar, todas essas pessoas estão por detrás desta marca, todas essas pessoas estão por trás de um produto ou de uma solução, que são os técnicos, são os analistas, os linguistas, portanto, os investigadores, os desenvolvedores. Portanto, o grande sucesso desta solução deve-se também a essas pessoas. Eu não me canso de realçar, portanto, o êxito é todo deles. E, por fim, portanto, o nosso objetivo é, efetivamente, criar soluções que vão ao encontro das expectativas dos clientes e fazer acreditar na tecnologia. Porque eu acho que ainda há aí um patamar a vencer para que as pessoas realmente acreditem que a tecnologia funciona. Aproveito também para mostrar aqui a parte da nova imagem que nós temos para 2022 e que vamos continuar com ela, logicamente que sim. Portanto, mostrar-vos também que o Audimus é efetivamente a nossa tecnologia, o nome da nossa tecnologia, do nome do nosso engine de reconhecimento automático de voz. Portanto, com ele, portanto, tecnologia proprietária, conseguimos fazer este tipo de recolha e análise de Big Data, Speech Analytics, Quality Check, Test Analytics, por aí fora. Gostamos sempre de identificar problemas, portanto, é a base de tudo. Há problemas, vamos então começar a trabalhar sobre eles e saber se então o automatismo ou a tecnologia consegue superá-los. E, efetivamente, os problemas que nós temos vindo a identificar nos últimos tempos é a jornada do cliente omnicanal. Portanto, é muito difícil, de uma forma, eu vou-lhe chamar manual,
podemos compilar toda esta informação. Portanto, vem chatbots, vem chats, vem WhatsApps, vem também as chamadas telefónicas. Não é fácil poder juntar toda esta informação e perceber, ok, o cliente está-me a contactar de várias formas, vários canais, eu estou a conseguir responder, estou a responder bem neste canal, mas porque é que eu estou a ter respostas no outro canal? Portanto, perceber esta situação e esta problemática não é fácil. O resumo manual de interação, no fundo, o agente tem-se que cingir quase que obrigatoriamente a um CRM e muitas das vezes não existe uma solução real para o problema que está a surgir com o cliente. Escolhemos a mais indicada, mas depois começamos a fazer a nossa tipificação. Isso provoca sempre um downtime no trabalho do agente. Foi um dos problemas que também identificamos. A equipa de controle de qualidade, portanto, monitorizar X% de chamadas telefónicas não nos dá a visão real do nosso atendimento, do contact center. Portanto, há aqui apenas uma amostragem que é feita, portanto, limita um bocadinho as interações que são feitas no contact center e também a parte dos questionários. Eu contra mim falo, efetivamente, como cliente, às vezes não estou atento à qualidade do atendimento e o serviço é péssimo, portanto, vai levar o serviço, vai levar o atendimento, portanto, é um em todo lado, nunca consigo dar uma resposta positiva. Há aqui esta dificuldade também do cliente em separar. O agente deve perfeito, aderiu ao protocolo completamente, tentou resolver todos os problemas, mas o serviço em si não é bom. E então, neste questionário, nós vamos tornar tudo negativo e não fazemos essa distinção. Estes foram os problemas que nós identificámos. Existem respostas diretas e automáticas. Portanto, efetivamente, a monitorização é automatizada. Eu faço a análise de 100% das chamadas do contact center. Okay? Não estou cingido a 10, 20, 30%, o que é que seja. Portanto, eu tenho conhecimento geral, as razões de contacto. Portanto, de uma forma automática, eu puxo todo o conhecimento e as principais razões de contacto que os clientes têm numa interação, e poderá ser mais do que uma, há umas principais, mas nós conseguimos identificar outras tantas. A qualidade do atendimento, portanto, aqui o que nós fazemos é perceber se o agente está efetivamente a aderir ao protocolo. Segundo os estándares da companhia, da empresa, portanto, tem que dizer o hello, o goodbye, tem que identificar o NIF, tem que dar a indicação que a chamada está a ser gravada e eu consigo fazer essa mesma análise de aderência ao protocolo. Jornada do cliente. Portanto, todos nós sabemos o que é o Customer Journey e compilar esta informação toda dos diversos tipos de contactos, dos diversos canais que existem dentro da nossa organização, não é fácil, mas nós conseguimos fazer essa ligação. Okay? Tudo o que vem de texto, tudo o que vem de voz, portanto, fazer essa mesma análise, nós conseguimos fazer e dar resposta a essa problemática. E, por fim, a experiência do cliente. Nós, consoante a interação que o cliente está a ter com a gente, conseguimos atribuir de uma forma automática um score, um NPS. Portanto, relativamente à interação e as respostas do cliente, nós conseguimos construir, no final, atribuímos o NPS final para essa interação. Análise omnicanal, portanto, vou-vos abordar cada tema destes com um pouco mais de exatidão. Interações omnicanal, a razão da chamada, as métricas e KPIs e também o NPS preditivo. No fundo, as interações omnicanal, o que é que nós fazemos? Portanto, um contact center, uma organização recebe, efetivamente, contactos de vários canais, recebe SMS, recebe WhatsApps, recebe e-mails, recebe chamadas de voz. Nós conseguimos, com a disponibilidade dessa informação, recebemos texto. Com esse texto, convenientemente, deveríamos receber também metadata, pelo menos um identificador comum que nos permite dizer que este é o cliente com o ID X, para podermos fazer uma ligação lógica ao longo da sua jornada de contato com a entidade. Da parte da voz, é simples, portanto, aquilo que nós costumamos fazer e aconselhamos também é ter um áudio, de preferência estéreo, ou seja, tem dois canais, onde eu num canal tenho o agente, no outro canal tenho o cliente, e eu com o meu engine consigo fazer um reconhecimento perfeito em cada um dos canais. Isso permite que eu tenha o conhecimento exato dos perfeitos turnos de cada pessoa e conseguir identificar, efetivamente, o que está a dizer e o que o dia vem. Mais propriamente, talvez, a interpelação de fala, por exemplo. Estamos duas pessoas a falar ao mesmo tempo. Isso pode surgir outro tipo de complicações e nós conseguimos fazer essa identificação. Razões de contacto. Portanto, o que é feito é transcrição completa de todas as chamadas que entram no contact center. E eu
consigo conciliar toda essa informação juntamente com um ficheiro de metadata. Lá está os diferentes identificadores comuns, seja o Call ID, o Agent ID, o Client ID, o Business Outcome, por aí fora. Eu, com essa informação, consigo fazer uma ligação perfeita e depois o que eu faço é uma transcrição completa de toda a chamada. E automaticamente eu pus para cima todas as tipificações e categorizações de uma forma automática. Portanto, esta é a forma de o fazer. Métricas e KPIs, eu diria que cada entidade tem... Há muitas métricas e KPIs que são, digamos, semelhantes para todas as organizações, mas existem sempre diferenças. Aqui o cliente está completamente autónomo na plataforma ou na solução em definir que KPIs é que quer abordar. Fazer as suas próprias categorizações. Não sou eu que vou exigir ou vou dar essa demanda ao cliente, é o cliente que diz que é um conjunto de palavras que está associado a esta tipificação, esta categorização, ele constrói de uma forma automática, nós podemos ajudar logicamente que sim, mas ele próprio cria as suas métricas, ele próprio vai à procura do conhecimento que quer extrair da interação. Por fim, o que é feito é que com este contacto contínuo que existe numa interação, nós vamos, através da polaridade das palavras que são utilizadas, portanto, definir um score da experiência do cliente com esta interação, juntamente do agente e, no fundo, da sua organização. Portanto, esta é uma forma que nós temos de o fazer de forma automática. A nível do controle de qualidade, portanto, temos a parte do desempenho do agente, a aderência ao protocolo e das indicações de interações e também os relatórios, mais profundo. Portanto, o desempenho do agente, nós temos a possibilidade de perceber qual é o comportamento do agente nessa interação. Extrair também um bocadinho o seu sentimento que está a ter, portanto, se está a responder adequadamente, qual é a polaridade que está a utilizar nas suas palavras. Se é neutra, se é negativa, se é positiva e com que severidade. Isto também é algo que o cliente, neste caso a organização, tem toda a automação, neste caso, e são autónomos também para realizarem este tipo de categorização. Portanto, eu quero que esta categoria tenha este tipo de palavras, tenha uma parte de polaridade negativa, neutra ou positiva e qual é a severidade que está associada a este nível. Okay? E com isto nós percebemos qual é o desempenho do agente. A aderência ao protocolo, atendendo que vamos classificar 100% das chamadas, portanto, eu não vou estar cingido a 10, 20, 30%, com um bocadinho de sorte todas as chamadas que eu apanho estão perfeitas, portanto, eu quero dizer que o meu contact center está perfeito a nível de atendimento. Faltam os outros 80%, 70%, 60% por aí fora, portanto, não temos uma razão exata, um conhecimento exato realmente da totalidade das interações. Nós aqui fazemos ao contrário. Analisamos 100% e atribuímos ao cliente, então tem estes 15, 20, 30% de chamadas que deverão ser analisadas. Ou seja, em vez de estarmos, a equipa de qualidade, estar à procura da chamada, ouvir a chamada, eu automaticamente sinalizo qual é a chamada e dou logo a informação, logo de uma forma automática, ok, passou-se isto, isto e isto, vamos confirmar se eu quero, vou ouvir a chamada, tenho um player de áudio associado à plataforma e, portanto, temos essa possibilidade de dar essa mais-valia, esse boost ao cliente e ao contact center. Portanto, estamos a abordar 100% da realidade e eu faço o processo de triagem de alguma forma automática para que esta equipa, muitas das vezes até passam a fazer transcrições de chamadas em vez de fazer análise e ouvir chamadas, mas a verdade é que nós ajudamos logo com um boost no processo inicial de controle de qualidade. A identificação de interações-chave. Portanto, acima de tudo, nós fazemos a parte da transcrição. Eu não estou simplesmente a pôr palavras. Eu sei, efetivamente, os turnos completos de cada orador, se é uma pessoa do sexo feminino, se é uma pessoa do sexo masculino, quais são os turnos exatos, os segmentos, as palavras, se é um verbo, se é um adjetivo, quando é que começa esta palavra, quando é que acaba. Portanto, eu tenho a identificação completa e eu faço a indexação automática dessa informação. A qualquer altura, em qualquer dashboard, eu faço um filtro, faço uma pesquisa e vou à procura daquilo que eu quero. Keywords, palavras, conjunto de palavras, o que é que seja. A nível de relatórios, portanto, nós temos um produto, é um produto em si, é um sistema, é uma solução, mas, efetivamente, nós temos a possibilidade de fazer integração com qualquer outra solução. Okay? Com CRM, com uma, o que é que seja. Os relatórios são exportáveis. Portanto, toda a informação já está indexada, já está lá, eu consigo filtrá-la, eu consigo ter acesso, consigo perceber o que é que está a passar no meu contact center, mas eu quero trazer isso para a minha estrutura. Okay? Faz sentido fazer análises?
Power BI, o que quiserem, faz todo o sentido. E, portanto, há essa possibilidade. Todos os nossos sistemas têm uma API, uma REST API disponível e aberta, portanto, a integração e a parte de export de relatórios é sempre possível e faz todo o sentido. A voz do cliente. Aqui vamos tentar perceber um bocadinho como é que o automatismo pode ajudar a percebermos também o que é que o cliente nos diz. O cliente pode nos enganar, é uma grande verdade, mas teremos sempre a possibilidade de ter uma ajuda já de intermédia da parte da automação e da parte da tecnologia. O sentimento do cliente. Percebermos qual é a voz do cliente e como é que ele está a falar connosco. Qual é a análise que extraímos daqui. A verdade é que eu consigo fazer isso através da polaridade das palavras utilizadas pelo cliente. Lá está, se é uma polaridade negativa, neutra, positiva, qual a severidade que está a ser utilizada e, ao mesmo tempo, eu consigo ir pela onda da frequência do áudio. Portanto, o sentimento de análise aqui é extremamente importante e é desta forma que nós o conseguimos perceber. Se as pessoas estão aos gritos uma com a outra, claramente não é uma chamada amigável. Portanto, tem que haver essa sinalização da chamada que tem que ser verificada pela equipa de controle de qualidade, pelo supervisor, quer que seja. Okay? Relação com a marca, no fundo, é um pouco catapultada, isto será um termo, é um pouco catapultada por outras questões mais à frente que eu vou explicar. No entanto, percebemos se o cliente está a ser detrator ou se vai acabar por ser um embaixador da nossa marca. Portanto, não só com o Customer Journey, não só com o NPS que nós atribuímos, nós conseguimos, com essas métricas, perceber, ok, nós estamos a perder o cliente. Qual é o risco que está aqui associado? A verdade é que eu estou a ter contactos do cliente, eu estou a dar respostas, mas ele continua-me a contactar sobre o mesmo assunto. Portanto, estamos mesmo a não responder da forma indicada ao cliente e vai acabar por perder. Ou então não, o cliente começa a fidelizar-se cada vez mais e no final vai ter a retenção, que é aquilo que todos nós queremos. Jornada do cliente, lá está, o Customer Journey, portanto é com a identificação de todos os touch points que o cliente tem com o meu contact center, voz, texto, eu consigo identificá-los e consigo fazer um grafismo. Portanto, eu percebo, o cliente está-me a ligar aqui e aqui, contactou-me a colar, pôs este tema, eu respondi desta forma e quais são as reações? Porque se estamos muito bem e depois no contacto a seguir o cliente está extremamente chateado, ok, tem a ver com o contacto anterior, tem a ver com o telefonema que ele fez, tem a ver com o WhatsApp que ele nos mandou e nós conseguimos fazer essa correlação. É extremamente importante, todos nós sabemos disso, a jornada do cliente é algo que é precioso para nós, novamente, chegarmos à retenção. Este é o símbolo que mais gosto, claramente vocês também. Portanto, chegamos à retenção do cliente. O que é preciso fazer para isso? Portanto, o objetivo é que, como eu disse, com estas métricas, com estes auxílios do automatismo, percebermos se estamos ou se temos um cliente em risco de ser perdido, e provavelmente, se ele está sempre chateado connosco, vai procurar a concorrência, ou se está contente e se calhar até vai falar com outras pessoas e dizer que, ok, portanto, esta companhia é espetacular, resolve o problema, telefonei, não precisa mandar textos, SMS, e-mails, ou com um e-mail resolveu o problema completamente. Portanto, isso vai definir e nós conseguimos trazer essa informação e mostrar, e as pessoas fazem só uma correlação e uma análise se até que ponto é que estamos a perder o cliente e qual é o risco que está associado. O caso real que está a acontecer connosco e com a AskCience, portanto, que é o nosso parceiro a este nível, no fundo foram colocados alguns desafios, claramente nós aceitámos, faz todo sentido, que era modernizar o contact center e implementar soluções de Speech Analytics e Quality Check também. Portanto, a solução foi o nosso sistema Call Scrubber, que é o nome que nós temos, e foi conseguido através destes mesmos resultados. Portanto, é um bocadinho, no fundo, aquilo que eu tenho vindo a explicar foi exatamente aquilo que nós aplicámos aos clientes da AskCience. Portanto, temos aqui um manifesto do nosso caro Jordão, que no fundo ele, de uma forma muito simpática, está a dizer, estes tipos da Voice Interaction são muito teimosos, aprofundam as coisas. No fundo é uma verdade, os primeiros passos, porque nem todos acreditam na tecnologia. Nós sim temos esse passo importante, que é fazer as pessoas acreditar na tecnologia, olhando, vendo, manuseando, com a sua realidade, não é com a realidade de alguém que nós tenhamos aqui a fazer uma apresentação. Portanto, aqui, este passo também é fundamental termos produto e não termos um projeto. Se tivermos um projeto, ainda vamos desenvolver a seguir ao POC. E depois, quando for para a implementação e estar em operação, ainda vamos ter ainda mais trabalho de desenvolvimento. Aqui faz um grande sentido haver alguém que tenha um produto, que foi o que nós fizemos, temos um produto automaticamente, o POC foi rápido, foi identificado, analisámos com o cliente quais são os requisitos a este nível, olhar, nós queríamos mais coisas, preferimos desta forma, queremos daquela, nós ajustamos e as coisas entram em produção.
Os benefícios, portanto, acima de tudo, a análise Big Data para 100% das comunicações, eu diria que houve um conhecimento exato, e está a haver um conhecimento exato destes contact centers em perceber que tenho acesso a toda a informação, ok? Tenho tempo para analisá-la? Isso é outra coisa. Tenho recursos para o fazer? Lá está, outro tema também. Mas a verdade é que nós andamos sempre à procura da mesma coisa, que é o retorno do investimento. Este ROI é extremamente precioso porque estamos a fazer um investimento em automação e temos que ter, então, este retorno. E, efetivamente, ele está a ser conseguido desta mesma forma. Portanto, especialmente a nível do controle de qualidade, eu consigo fazer uma abordagem completa à aderência do protocolo dos agentes, às equipas, agente e equipa, por aí fora, linha de atendimento. Portanto, se eu tiver essa metadata associada, tipicamente o gravador é quem gera isso, eu tenho a possibilidade de fazer toda esta esquemática. E, no fundo, é isso que tem estado a acontecer. Portanto, o retorno que estamos a ter é este nível. Finalizando, porque acho que também já me estou a exceder, a verdade é que nós fazemos este tipo de abordagens a qualquer cliente que queira e tenha curiosidade e queira perceber um pouco mais desta tecnologia. Portanto, os POCs são gratuitos, sem compromisso. Aquilo que nós pedimos é simplesmente acesso a alguma informação, assinamos NDAs, estamos disponíveis, abordamos todas as esquemáticas, todas as problemáticas que os clientes têm. Se querem adaptar ao workflow, nós conseguimos fazer isso também de uma forma rápida. Temos um produto disponível. Okay? Um produto, não um projeto. Okay? E da minha parte é só. Espero que vocês tenham apreciado. Estou completamente disponível para esclarecer as vossas dúvidas. Caso contrário, muito obrigado e um bem-aja. Obrigada, Alexandre. Após vai haver dúvidas. Eu vou continuar a insistir. Alguma pergunta para o Alexandre? Que curiosidade? Não. Então, obrigada, Alexandre. Obrigado a todos.